A TV Folha começa mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo, sobre os desdobramentos do possível impeachment da presidente Dilma Rousseff e da posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil. Hoje de manhã a gente teve duas novidades. Um juiz federal suspendeu a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil e agora à tarde a Câmara dos Deputados elegeu uma comissão que deve analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma. O mercado financeiro reagiu positivamente a esses fatos, a Bolsa de Valores está subindo quase 7% hoje à tarde e o dólar despencou, aí está sendo cotado agora a 3,60. Eu estou aqui para comentar esses outros assuntos com o Mário César Carvalho, repórter especial da Folha, que está acompanhando aí desde sempre os desdobramentos e as investigações da Operação Lava Jato, e a gente vai ter por Skype, direto da Fundação Getúlio Vargas, o professor Fernando Abrúcio. Bom, boa tarde, senhores. Vamos lá. Mário, a notícia do dia primeiro é a questão da suspensão por um juiz federal da posse do Lula, né? Ele argumentou que o áudio vazado ontem, né, que aliás a gente vai falar sobre isso também, pela Polícia Federal pela Justiça Federal em Curitiba, mostra que haveria aí uma espécie de conluio, né, entre o presidente... O juiz aponta que há indícios de crime de responsabilidade. Ele usa exatamente esse termo no despacho dele e, portanto, o ex-presidente não poderia assumir um cargo no governo federal. Me parece, a princípio, uma decisão que tende a ser cassada sem muita dificuldade, se não fosse esse cenário de caos. Não consigo imaginar outra palavra, não gosto de usar palavras superlativas, mas eu acho que não me parece ser outro termo, né? Que a gente está passando esses dias. Então, quer dizer, a impressão que dá é que virou um vale tudo, né? Vale dedo no olho, vale qualquer truque baixo, né? Porque, em tese, não me parece razoável que um juiz de primeira instância faça isso, né? Eu acho que é engraçado, porque o Brasil é um país extremamente judicializado, tem leis para tudo, e na questão de proteção ou posse de ministro, tem uma espécie de vácuo legal ali, não tem uma... Isso foi feito por meio de uma ação popular, que é uma figura jurídica relativamente fraca, vamos chamar assim, se você colocar numa escala. Os petistas estão interpretando como uma retaliação ao governo da presidente Dilma. Esse juiz, o juiz Cata Preta, que é um juiz federal de Brasília, tinha uma página no Facebook onde demonstrava ali apoiar o impeachment, o que me parece muito ruim do ponto de vista da justiça, né? É óbvio que a gente sabe que a justiça não é neutra, mas me parece indevido, né, um juiz ficar manifestando fora dos autos esse tipo de coisa. Eu prefiro uma justiça muito mais fria e silente do que esse tipo de manifestação. Eu acho que isso só aumenta a confusão que a gente está. Sobre o áudio, eu não tenho muita dúvida, eu falei com vários especialistas hoje em questões constitucionais, e ali há uma avaliação praticamente unânime, com exceção das pessoas umbilicalmente ligadas ao PT, de que o juiz Sérgio Moro teria cometido o seu primeiro grande erro na Operação Lava Jato, justo hoje, no dia que a Lava Jato faz 2 anos. Para quem não se recorda, a Lava Jato começou em 17 de março, 2 anos atrás. Parecia uma investigação sob doleiros em Brasília e no Paraná. E acabou por desvendar o que eu acho que não é só um efeito de propaganda, a frase, mas me parece mesmo o maior esquema de corrupção já investigado no Brasil. Agora, Fernando, a gente está vendo o desdobramento prático disso e mais saliente, que são as ruas, né?
A gente teve ontem à noite, logo depois do vazamento dos grampos, uma série de manifestações aqui em São Paulo, em Brasília, teve empurra-empurra, quebra-pau, gás-pimenta, etc. E agora, nesse momento, a Avenida Paulista está ocupada por manifestantes contra o governo. E amanhã tem uma manifestação marcada pela esquerda, pelos movimentos sociais, pela CUT, etc., em favor do governo. Quer dizer, a gente está chegando num clima aí que pode se aproximar de alguma coisa parecida com o que a Venezuela viveu nos últimos anos e tem vivido, né? De uma radicalização dos dois lados do muro aí, né? Bom, boa tarde para vocês dois. O que eu acho que nessa hora nós temos que ter é cabeça no lugar. Bom senso, parcimônia, porque o país está caminhando para uma radicalização que não é boa para a resolução dessa crise, ou como disse o Mário, para essa situação de caos. Lembrando algumas coisas que foram faladas aí. Acho que o ato do juiz Sérgio Moro ontem ultrapassou o poder legal que ele tem. Conversei com colegas, inclusive, dos Estados Unidos, e me disseram que isso seria impossível nos Estados Unidos. Então, acho que ali... E depois ele até comparou com a situação do Nixon, que mostra, digamos, que a mosca azul das manifestações, eu acho que mordeu o Moro e ele perdeu um pouco o juízo. Do outro lado, independentemente na minha opinião, o ato como foi feito ter sido uma quebra do Estado de Direito, sem dúvida alguma, os áudios desestabilizaram a República. Inegavelmente, não tem como negar isso. E portanto, eu diria até que, tanto do lado do Sérgio Moro, quanto do lado do Lula e companheiros, isso tudo mostra como o Brasil tem perdido a etiqueta pública, né? A gente pensa em política democrática, existe uma certa etiqueta pública. O juiz não pode ter Facebook opinando sobre manifestação. O juiz não pode escrever carta agradecendo as flores e camisas em seu nome. Do mesmo modo, é preciso ter mais cuidado, quem ocupa cargos públicos no executivo, do que vai falar e sobre o que vai falar. A posição do Supremo hoje, em relação ao Sérgio Moro, seria extremamente negativa. Mas depois daquilo que o Lula falou do Supremo, ele fica, na verdade, imprensado. Ele fica completamente imprensado. Porque há uma sensação de que o Sérgio Moro... E eu diria, Mário, eu acho que desde aquela prisão do Lula, aquela condução coercitiva, que é muito comum no Brasil, porque, de fato, a justiça não se faz para os mais pobres, e agora a gente descobre nem que para o ex-presidente, tem tido alguns erros, sim, do processo, mas é preciso ter etiqueta pública para lidar com isso. E vamos dizer a verdade, o governo não tem tido muita etiqueta pública. Eu não acho que é ilegal a nomeação do presidente Lula, mas vamos combinar que uma nomeação como essa cria uma suspeita ética muito forte. Ilegal não é. O Brasil está querendo judicializar qualquer coisa. Isso é um erro. E judicializar gente que não tem controle. Quer dizer, esses juízes não têm accountability, que é a base máxima da democracia. Isso é uma coisa. Outra coisa que, digamos, me preocupa muito é esse modo, digamos, sem etiqueta pública, sem ética, de tratar a crise. Então, eu fico muito preocupado porque, no fundo, isso levará a uma radicalização das ruas, e quem está no executivo, quem está no legislativo, quem está no judiciário, tem que pensar nas consequências. Já dizia o velho Weber que política são as consequências. E acho que os atores políticos nesse momento estão sendo inconsequentes. Agora, uma pergunta aos dois, quer dizer, essa inconsequência que a gente, como o Mário até falou, né, a gente vai chegando aí numa escalada, dedo no olho, etc., porque a gente tem de um lado um juiz vazando, do outro o Lula usando alguns termos chulos ali também, quando ele cita ministros, na própria relação dele com a presidente, né, uma coisa bastante informal ali, etc., isso tende também a assodar, né? Porque você perde, como a gente está falando aqui, os limites de tudo. Claro. Né? Já teve uma reação, eu não sei se vocês... o ministro Celso de Mello diz que ficou estarrecido, chocado ali com os termos que o Lula se refere aos ministros do Supremo. Agora, o Lula, para quem não sabe, é assim mesmo.
No dia a dia. No dia ele é assim, quer dizer, é o jeito, é o estilo dele, você pode gostar ou não. Agora, nesse momento, a divulgação desse áudio, com essa quantidade de termos chulos e às vezes muito ofensivos, machistas, né? Eu acho que só tende a elevar a fervura da crise. Eu acho que me parece uma loucura, né? Você num momento desse tornar público esse tipo de diálogo, né? Que coloca o presidente, quer dizer, numa situação, o ex-presidente, digo, numa situação vexaminosa perante o Supremo, por exemplo. Daí a reação do Celso de Mello e ao mesmo tempo mostra a visão que ele tem da política, né? Eu acho que é uma espécie de Lula nu e cru. E isso, nesse momento, não me parece a melhor coisa para chegar a uma situação menos caótica ou para diminuir o caos que a gente está caminhando. O que parece é que o Estado, né, é tratado como se fosse uma coisa muito pessoal, né? Quer dizer, resolve isso para mim, vê isso aqui, fala com fulano, fala com ciclano, não tem nenhum tipo de respeito à liturgia do cargo, nada disso, né? Uma coisa muito largada mesmo, né? Parece que não tem instituição. Né? Não tem instituição, que é meu, é a minha casa, eu faço como eu quero, etc. Olha, igual a história do sítio ou do triplex no Guarujá. Esse caso em particular não é o maior escândalo da República. Tentar fazer a ligação disso com o Petrolão, que isso foi o grande financiamento de campanha, está errado. O financiamento de campanha está lá nas contas do João Santana, é lá que tem que procurar a história. Mas isto, na verdade, reproduz a tradição da política brasileira patrimonialista, de não separar o público do privado, da etiqueta pública. Do mesmo modo, quando a gente olha para o Moro, juiz tem que falar menos. Nós estamos criando uma glamorização dessa Operação Lava Jato, pode ser, ao final, ruim para ela própria e para o país, né? Eu tenho dito que, para o bem e para o mal, o Brasil foi sequestrado pela Operação Lava Jato. Para o bem, porque muita coisa importante está sendo desvendada, e é bom isso para a sociedade brasileira. A gente vai aprender com isso a evitar o que aconteceu na Petrobras, que não é só um problema de corrupção, é o problema de uma megalomania, de um uso completamente equivocado do Estado em relação a um produto que é uma riqueza do país. Mas para o mal, em dois termos. Eu acho que em alguns momentos, tanto o Sérgio Moro quanto o Ministério Público têm rompido com normas básicas do Estado de Direito que não seriam aceitos em nenhum país da Europa e dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, pela tradição liberal, não seria aceito de maneira alguma. Mas tem um segundo ponto que eu acho que é mais relevante desse sequestro, né, da Brasil sequestrado pela Operação Lava Jato. Não tem saída política para esse processo. Porque, vejam, se a Dilma é derrubada pelo impeachment, ela vai ser derrubada pelo impeachment conduzido pelo deputado Eduardo Cunha, que foi transformado na Operação Lava Jato, e aí é o lado bom, mostrando toda a corrupção que ele cometeu. Isso daqui a 10 anos, se a gente contar para os nossos filhos que a Dilma foi derrubada pelo Eduardo Cunha, é uma mancha na história, não é o Collor. Se a gente olha um pouco mais, o que o Congresso começou a discutir depois, o que seria o dia seguinte, o semipresidencialismo. Eu não tenho a menor ideia do que eles estão querendo fazer. Talvez eu saiba, eles querem que os eleitores não os controlem. Portanto, eu estou dando esses exemplos, no fundo, para dizer o seguinte, do ponto de vista da política, todo mundo está com medo da Lava Jato. Não é só a Dilma, o Lula, o PMDB gigantescamente, agora até a oposição está com medo da Lava Jato, e nesse sentido, eu acho que a melhor solução para o país, mantidas as instituições, teria que ser alguma decisão do TSE em relação às eleições de 2014 e pensarmos em novas eleições. Porque só um presidente eleito, depois de um debate eleitoral, vai ser capaz de fazer valer o lado bom da Lava Jato e limitar o lado ruim da Lava Jato. Porque o Temer não vai fazer o lado bom da Lava Jato e não vai limitar o lado ruim da Lava Jato. Me desculpe. O semipresidencialismo vai ser para esconder os que sobraram do roubo, digamos assim. Portanto, para mim, a única solução, a melhor solução,
para a gente sair desse sequestro da Lava Jato, que, repito, tem um lado bom porque nós precisávamos conhecer e nós temos que acabar com esse modelo de corrupção usando estatais no Brasil, que é gigantesco, não é pequeno, é gigantesco. Mas o lado ruim é que não tem solução política para isso, o que piora quando os atores do sistema de justiça, mais fortemente o juiz Sérgio Moro, que eu acho que é uma pessoa séria, não estou nem discutindo isso, foi picado pela mosca azul do poder, e eu sempre sigo a máxima liberal que nenhum poder, nenhuma pessoa pode ter excesso de poder. Isso sempre dá algo errado. Então, nesse sentido, o melhor seria uma decisão via TSE, que talvez demoraria um pouco mais de meses, mas um presidente eleito seria capaz de aproveitar o lado bom da Lava Jato, isto é, aprofundar e pegar todo mundo que tiver, pegar PMDB, PT, PSDB, qualquer que seja o partido, e limitar o lado ruim da Lava Jato. Se não for um presidente consagrado pelas urnas, nós não... Ou a Lava Jato vai extrapolar seu poder, vai virar um poder incontrolável, ou o semipresidencialismo vai fazer a grande pizza da Lava Jato. Cai a Dilma, Lula, mas os outros ficam lá. Eu acho que seria a única solução possível para sair desse sequestro que o país foi sequestrado pela Lava Jato, aproveitando o seu lado bom, aprofundando, prendendo quem tem que prender, mas evitando aquilo que o ministro Marco Aurélio disse, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque eles não são eleitos. Então, eu acho que esse é o aspecto que a gente tem que pensar como resolver isso. E para terminar, cancelar esse ponto, eu acho que tem, para mostrar que eu acho que houve uma visão muito pessoal nesse processo, no caso do Ministério Público do Sérgio Moro. É preciso investigar o Lula. Não acho que ele fez o maior crime do mundo, mas patrimonialismo que ele fez significa, a meu ver, ter cometido ilegalidades. Qualquer que seja a ilegalidade, se vale 1 ano de prisão ou 30, é ilegalidade. Mas, olhando bem esse processo, quer dizer, qual era a grande coisa que hoje a Operação Lava Jato teria que estar fazendo? É indo para a coisa que pode levar à solução política. E qual é essa coisa que leva à solução política? É as contas de campanha de 2014. Por que a Lava Jato deixou agora, nas últimas 3 semanas, de lado isso e centrou no Lula? Porque existe uma teoria lá, digamos, de que nós vamos derrubar todas as cabeças da República, e começar pelo ex-presidente é um bônus, digamos, com grande apoio popular, e depois, se for possível, né, queremos derrubar todos os outros para limpar a República. Isso acho que vai ser um desastre político. Tá certo. Fernando, eu quero agradecer aqui a sua presença. A gente vai agora tentar entrar em contato com Brasília. Eu te agradeço e até uma próxima, viu? Um abraço para vocês. Obrigado. Abraço, até mais, Fernando. Enquanto a gente faz a conexão com Brasília, Mário, o Fernando comentou, né, essa possibilidade. Né? Tem o impeachment, tem uma medida judicial, pode ser levar à prisão, processo que seja contra o Lula, e assume eventualmente um governo Temer e se esquece os investigados. Não é bem assim, né? Porque a Lava Jato ela continua, né? Eu tenho uma discordância do Fernando, quando ele fala que assume um novo presidente e esse novo presidente, junto com o Supremo, corrigiria os rumos da Lava Jato. Ora, isso não faz parte da divisão de poder existente no Brasil. O judiciário é um poder independente. Porque agora tem uma pista própria, né? Eu acho que a Lava Jato tem uma certa inércia. Acho, quer dizer, que pelo acúmulo de provas, ela vai continuar ali por mais 3 anos, eu acho, até 4 anos, eu imagino. Se você pegar tanto o desdobramento em Curitiba quanto em Brasília, eu acho que é uma coisa... Tem muita coisa para investigar ainda, mas não me parece adequado que um político, um presidente, tente fazer um acordo ali para corrigir rumos. Não me parece razoável do ponto de vista de distribuição de poder. O que eu me pergunto é o seguinte: se diante dessa pressão popular que tem pró-Lava Jato, a favor da Lava Jato, se o Supremo vai ter força para corrigir eventuais deslizes. Essa me parece a grande questão. Essa me parece a grande questão, porque a gente sabe que os tribunais
agem também, não só de olho na lei, Claro. mas agem por influência da pressão Da popular. opinião pública, que está cada vez mais acirrada agora. Está cada vez mais acirrada. Eu não acho isso errado. Tem gente que acha errado. Olha, o juiz só tem que interpretar pela lei. Eu não. Eu acho que tem. Acho que a pressão popular ela tem um significado para o mundo judicial e acho que acompanho a criminalização das grandes corporações e a mescla de crimes de grandes corporações com políticas. Isso aconteceu na Europa há 20, 25 anos. Quer dizer, houve um acirramento das investigações contra esse tipo de coisa lá. Eu acho que a gente está passando por algo meio parecido com o que aconteceu na Europa, sei lá, nos anos 90. Bom, a gente vai então para Brasília falar com o Leandro Colom. Leandro. E aí, Leandro, tudo bem? Espera que está sem áudio, Leandro. A gente está tentando aqui contato com o repórter Leandro Colom lá em Brasília, que está acompanhando os desdobramentos desse caso lá, mas acho que não conseguimos ainda. Bom, Mário, por enquanto, então, vamos conversando aqui. O que a gente pode esperar aí no curto prazo, então, saindo lá de Curitiba, Lava Jato? Se cair a liminar aí que suspendeu a posse do Lula, o Lula está aí agora na mão do Supremo Tribunal Federal, né? Isso não é garantia. Também, Isso que eu queria conversar acho que é uma conversa boa de se ter com o Leandro Colom, que é o seguinte, a ida do Lula para o Ministério foi feita, tudo indica, as análises são bastante unânimes em apontar isso, para protegê-lo do juiz Sérgio Moro. Agora, nada garante que o Supremo vai chegar lá e vai falar, olha, sim, você vai ser julgado pelo Supremo. Porque há pelo menos um precedente do deputado Danadoni, de Rondônia, que foi apanhado desviando 8 milhões da Assembleia Legislativa de Rondônia. E quando ele percebeu que ia ser condenado, ele renunciou ao cargo. O Supremo falou, não, sua renúncia não vale, o caso continua. Aqui no Supremo ele foi condenado a mais de 10 anos de prisão. Então eu acho que há uma hipótese nada desprezível de que o Supremo fale, olha, ok, você virou ministro, mas você já estava respondendo a uma ação em primeira instância. Então isso pode continuar lá em primeira instância. O que eu acho que seria extremamente produtivo para o Brasil, seria o melhor resultado possível, porque a figura do fórum privilegiado, que permite que políticos e ministros só sejam investigados pelo Supremo, é uma aberração. É uma aberração. Porque o fórum privilegiado ele nasce para proteger políticos da arbitrariedade do rei. É uma lei inglesa de 1689 que cria essa figura. Mas ele cria para proteger a atividade parlamentar. Ele não, o fórum privilegiado não deveria valer para crime comum. Não deveria valer para corrupção, não deveria valer para lavagem de dinheiro. Me parece tão óbvio isso. Sim, deveria ser dentro do circuito específico claro, do da atividade parlamentar. Exato. Se o parlamentar, sei lá, no calor do debate ofende o outro, eu acho justificável que ele seja protegido. Tem uma proteção a mais, etc. Claro. Agora, se é uma atividade que, se ele está sendo investigado por algo que não tem nada a ver com a atividade parlamentar, eu acho que a primeira instância cuida muito bem disso. Eu acho até uma aberração constitucional, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. A hora que você cria uma classe especial de cidadão, que é o político, você está violando a Constituição. Isso me parece muito grave. Tá certo. Bom, a gente está com o Leandro Colom agora de Brasília. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, sim. Tudo bom, Mário? Tudo bom, Fernanda? Tudo bom, bem? Leandro, e você? Legal. Como é que vai? Tudo jóia. Acabei de chegar da posse da transmissão de cargo do Eugênio Aragão, novo ministro da Justiça, em que ele adotou, um novo estilo ali no Ministério, fala bastante, dá declarações fortes e já deu a entender aí que a PF, ele já disse que PF, Ministério Público Federal, tem que investigar essa briga de que MP não investiga e a PF, a briga paroquial, a sociedade não está interessada nisso. Falou do Moro, ou seja, temos um ministro da Justiça aí um pouco mais falastrão do que os antecessores. O que ele falou do Moro, Colom?
Ele disse o seguinte, ele não queria entrar no mérito, mas que um juiz de primeira instância não pode, ele usou a palavra, dar valor a uma prova colhida numa conversa fortuita de alguém que tem foro privilegiado, que o Moro deveria recolher esses autos e mandar para o Supremo. Tornar público o teor da conversa, segundo ele, fere o artigo 10 da Lei de Interceptação Telefônica, que impede esse tipo de procedimento. E aí ele diz que, doa quem doer, o governo vai buscar todas as circunstâncias para averiguar se foi ilegal ou legal essa interceptação. E que não há, ninguém neste país está acima, tem um monopólio da moralidade, ou seja, foi um discurso bem duro. Para quem estava acostumado com o Cardoso, ele era mais político, agora não, assumiu alguém, o Wellington Breve ficou 2 semanas aí, e o Aragão foi bem forte, surpreendeu a todos ali, um novo estilo no Ministério da Justiça. Agora, Leandro, com essa liminar de hoje, a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil está no limbo, né? Estamos todos no aguardo, Brasília vive cada dia uma surpresa, a gente vai dormir sem ter ideia do que vai acontecer, estabelece um roteiro que hoje era a posse do Lula, 10 minutos depois um juiz dá essa liminar, pega todo mundo de surpresa, estamos esperando aí, há uma expectativa de que essa liminar deve ser derrubada numa segunda instância, mas o problema é no Supremo, que um dos mandados de segurança caiu com Gilmar Mendes, um eterno adversário do governo, há uma apreensão no Palácio em relação a isso, porque não é só essa ação de hoje, dessa liminar mais cedo desse juiz, mas são outras ações, inclusive no Supremo. É óbvio que é mais uma batalha aí do governo, sem falar agora na Câmara dos Deputados, a comissão do impeachment que foi aprovada. Então, não está fácil mesmo para eles. A cada minuto, a cada hora acontece alguma coisa. Bom, e a gente tem aí, eu queria ver se você tem algum tipo de temperatura aí dentro do Palácio do Planalto em relação às ruas, né? Porque a coisa aqui em São Paulo, por exemplo, Paulista está ocupada desde ontem à noite, tem muita gente dizendo que vai ficar lá até o dia de amanhã, quando tem a manifestação dos movimentos sociais, CUT, etc., de apoio a presidente. Como é que eles estão, enfim, vendo isso, né? Uma possibilidade de confronto aí, né? Obviamente o que mais preocupa para eles é como as ruas vão influenciar esse processo na Câmara, como elas estão influenciando, por exemplo, a condução do Moro em Curitiba, da Lava Jato. Ontem, ali na frente do Palácio do Planalto, eu acompanhei a chegada da multidão ali que ia caminhando, as pessoas, aí eu perguntava para as pessoas, como é que vocês estão vindo para cá? Estamos nos comunicando por WhatsApp, Facebook, todo mundo correndo para cá. Eu acho que o que preocupa o Palácio é qual é a intensidade dessas manifestações nos próximos dias, sobretudo em São Paulo, que é o grande símbolo, a Paulista, que é o grande símbolo desse tipo de protesto. Obviamente, está entre ali as prioridades deles, medir essa temperatura e essa preocupação. E hoje de manhã já começou Brasília, a esplanada nova, a Praça dos Três Poderes novamente parcialmente ocupada, bomba, polícia, então esse clima de tensão obviamente preocupa o governo. Quer perguntar alguma coisa? Eu queria saber se você tem alguma avaliação do governo sobre riscos de choque amanhã na Paulista. E o governo tem essa análise? Provavelmente tem. Eu devo talvez conversar novamente com o ministro da Justiça hoje, mais tarde. Eles devem estar fazendo esse levantamento. Há uma preocupação, por outro lado, eles esperam que essa manifestação da sexta-feira tente de alguma maneira fortalecer o PT, mas obviamente a maior preocupação deles é em relação a esse tipo de conflito. E que novamente tudo para o governo é negativo, você não vê nenhum ponto positivo nesse processo. Ponto negativo no judiciário, o Celso de Mello acabou de fazer um pronunciamento repudiando, no STJ o ministro Noronha, ou seja, o governo tem que em vários segmentos, vários flancos tentar apagar incêndios, e a manifestação de amanhã é um outro incêndio que eles têm que controlar, porque eles não esperavam, provavelmente quando eles marcaram na sexta, eles não esperavam o que aconteceu ontem. Então, eu acho que a grande tensão deles era o que eles estavam programando para sexta-feira, que era uma resposta aos protestos de domingo, pode vir por água abaixo justamente por causa dos acontecimentos das últimas 48 horas. E o que é mais bizarro nisso é esse grande paradoxo, né? Quanto mais o governo se afunda,
melhora a perspectiva da economia. Quer dizer, a bolsa subiu 7% hoje, o dólar caiu para 3,60. Quer dizer, isso demonstra aí uma aposta de que se esse governo sair, as coisas tendem a melhorar, né? Quer dizer, é um paradoxo, né? Tudo vai mal para o governo e a economia dá sinais de que pode reagir, né? Não, e a chegada do Lula, que havia uma expectativa de mudança na política econômica, de que fosse dar um otimismo para o mercado, é completamente contrário, porque politicamente está inviável a situação ali do Palácio. O governo Dilma praticamente acabou, e se você olhar também as escutas do Lula, em nenhum momento ele trata a vinda dele para Brasília como uma forma de salvar o governo Dilma ou de melhorar a economia do país, e sim melhorar a situação dele. Então, assim, para quem esperava que a chegada do Lula pudesse ter um impacto de mudanças econômicas, por enquanto essa agenda está fora ali do Palácio, eles estão com outras preocupações. Aí a gente vê a reação do mercado. O mercado não acredita que a chegada do Lula vai mudar alguma coisa. O que ele fala nos grampos, assim, para fazer justiça, ele até traça ali algumas linhas econômicas numa conversa. Ele fala, olha, é muito fácil o que a Dilma tem que fazer. Ele trata de um jeito bem prosaico, assim. Fala assim, basta ela liberar dinheiro para os governadores e fazer com que o BNDES libere dinheiro para o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, para o PIL, que é um programa de infraestrutura, e daí ele emenda um outro palavrão, que eu prefiro não reproduzir aqui. Ou seja, ele parece ter em mente o mesmo tipo de programa que ele aplicou em seu governo, e as condições econômicas hoje são totalmente diversas. E a política é muito pior, né? Claro, e sem a base política para aprovar esse tipo de política econômica, né? E a grande preocupação agora, Fernando e Maré, é o PMDB, o desembarque do PMDB, porque o Lula vai pagar um preço muito alto de ter entrado no Palácio, e o PMDB deixar o governo nas próximas semanas. Hoje foi simbólico a não presença de ninguém da bancada e do Michel Temer na posse do Mauro Lopes, ministro da Secretaria de Aviação Civil. Isso já foi um sinal de que não adianta a chegada do Lula não significa automaticamente um prestígio dele em relação à bancada, à base aliada, ao Michel Temer. Então o governo já está vendo que não adianta muito, não é porque você tem a figura do Lula que automaticamente o Congresso vai apoiá-lo ou vai melhorar a interlocução com os partidos ali no varejo. Então, eu acho que além dessa questão econômica, tem essa questão do PMDB, que marcou para daqui... a última notícia era para o dia 28, mas tudo ali muda. Uma reunião final para o desembarque, para decidir se vai ou não deixar definitivamente o governo Dilma. O que o PMDB está esperando para desembarcar, Leandro? O problema é que eles têm alguns ministros que ali resistem a deixar o cargo. É complicado, porque você nomeia o cara como Henrique Alves, está nomeado ministro do Turismo, você apresenta um projeto, o cara tem um projeto político no estado dele, você tem que tratar, eles são lideranças do partido, e a bancada do Senado, o Renan Calheiros é a grande resistência ali. O Lula ligou ontem de manhã para o Renan, assim que aceitou o convite da Dilma, ele acredita no Renan como grande fiador dele dentro do Senado. Então você tem alguns entraves, que são os ministros que estão já nomeados, que não querem sair, e a bancada do PMDB no Senado, que ainda acredita numa ponta, num fio de esperança ali na chegada do Lula. Então tem que ser algo bem coordenado, e o Renan, por enquanto, mas o Renan nunca é confiável, né? Mas por enquanto é o grande fiador do Lula e da Dilma no Senado, no Congresso. Então são razões aí bem republicanas, né, o que você está dizendo. Sim, é como sempre, né? Como todos o Congresso são todas razões republicanas. Tudo que acontece, a gente tem um presidente da Câmara com contas na Suíça, investigado, réu no Supremo, então assim, é o símbolo disso tudo.